Olá, pessoal! Como foi o almoço? Bom, tranquilo? Espero que tenham conseguido visitar o nosso espaço de exposição. E agora é hora de conferirmos novamente as mensagens de segurança aqui da FIEP. Então, atenção ao vídeo, pessoal. Opa, já chegaram? Maravilha! Sejam bem-vindos ao Centro de Eventos Sistema FIEP. O evento vai ser muito bom hoje, mas antes preciso passar umas dicas de segurança para vocês. Vem comigo, é coisa rápida. Tenha sempre atenção à sinalização. Através dela, você fica sabendo a localização dos extintores de incêndio e hidrantes. Somente pessoas com experiência devem utilizar estes equipamentos. As saídas de emergência serão indicadas por luzes. Aproveite para localizar a saída mais perto de você. Para sair em segurança, basta empurrar a barra e seguir a sinalização. Todas as salas possuem detectores de fumaça. E não custa lembrar, é proibido fumar. Na falta de energia, fique tranquilo, as luzes auxiliares se acenderão automaticamente. Além de tudo isso, nossa brigada de incêndio está sempre de prontidão. Em caso de emergência, tenha calma e siga as orientações. É isso, né? O Centro de Eventos do Sistema FIEP deseja a todos um ótimo evento. E o mais importante, aproveitem! O primeiro painel foi muito bom. Eu tenho certeza que agora o segundo também o será. E vamos abordar as perspectivas que a modernização do setor elétrico traz para os negócios de geração distribuída no país. E antes de chamar os painelistas, convido vocês a assistir aos vídeos dos nossos parceiros Sungrow e WEG. Perfecting even the smallest details in the pursuit of excellence. We endeavor to increase our merit, to be more reliable, more efficient, and create prosperity. Excellent and open-minded, innovative and respectful, and customer first. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Agora chamo ao palco Mara Schwember, coordenadora estadual da Absolar no Rio Grande do Sul. Por favor, palmas. Mara é formada em Ciências Contábeis pela Universidade de Santa Cruz do Sul, com especialização em gestão de pessoas. É fundadora e CEO da Soled Energia, a primeira integradora do Brasil a se certificar pelo Programa de Certificação Voluntária de Qualidade da Absolar. Convido também o Head de Vendas de Energia Solar Distribuída da WEG, Jonas dos Santos. Jonas é engenheiro com pós-graduação em gestão de pessoas e MBA em gestão empresarial. Está há 18 anos na WEG e desde 2018 atende ao segmento de energia solar, contribuindo significativamente
com o crescimento da empresa e com a inovação contínua do mercado solar. Chamo agora Genival Peixoto, executivo comercial da Solar Group. Genival é formado pela Universidade Federal do Paraná, tem uma trajetória consolidada no setor solar e há 5 anos atua focado em estruturas para usinas de solo. Ativo essencial do time comercial da Solar Group, combina conhecimento técnico estratégico, a busca por soluções inovadoras e expertise comercial para oferecer aos clientes e parceiros as melhores soluções em fixação de módulos fotovoltaicos. Convido também para se juntar aos demais painelistas o Head de Engenharia da Atlas, Paulo Renato. Paulo é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em energias renováveis e mestrado em estudos energéticos. Além da Atlas, é professor do programa de pós-graduação em energias renováveis da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Rede Energia, plataforma educacional especializada no setor elétrico. Contemplando a nossa mesa, chamo também agora Urias Martiniano Neto, sócio da UMN Advogados. Pós-graduado em Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Direito de Energia Elétrica, Urias atua na área regulatória de energia elétrica desde 2010. Também ministra cursos e palestras sobre o setor. É autor do livro Os Potenciais da Energia Hidráulica e o Direito e coautor de diversos livros especializados sobre o setor. Agradeço desde já a presença de todos. Peço desculpa, Urias. Me perdoe, eu sempre erro. Até a última palestra de hoje, eu vou acertar o nome de todos. Passo agora a palavra a Mara Schwember, por favor. Boa tarde. Depois do almoço, né, é um desafio manter essa galera acordada aí. O boa tarde até foi meio fraco, né? Acho que vamos tentar de novo. Boa tarde. Então, né, o nosso painel aqui do lado de grandes e importantes nomes, com certeza vai ser um painel muito rico. E moderar esse painel vai ser um desafio bastante interessante. E o tema, né, não poderia ser mais atual do que o que a gente vai falar aqui agora, que é a geração própria de energia dentro do contexto da modernização do setor elétrico. E se é modernização do setor elétrico, e se a gente está falando de atualidade, não tem como a gente não falar da medida provisória 1300 de 2025. Claro que o objetivo aqui não é a gente aprofundar a discussão da MP, né, mas trazer a importância de a gente estar atento, porque vem de proposta de mudança, e estar atualizado do mercado e estar participando do mercado. Porque agora estamos passando por um momento muito importante. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de maio, e, atualmente, nós temos aí 60 mais 60 dias, né, porque são 60 dias possíveis de ser prorrogados por mais 60, então, naturalmente, aí 120 dias, para que essa medida provisória seja apreciada pelo Congresso. Então, como dito hoje de manhã pelo Rodrigo, né, a Bessolar já fez um trabalho importantíssimo e todas as emendas elas já foram protocoladas, né? Então, isso mostra a agilidade e a eficiência da associação
em estar aí defendendo o nosso setor sempre. E agora a gente está com esse processo em andamento, e o que acontece, né? Dentro dessas mudanças, tem várias coisas que podem impactar o mercado de geração, tanto distribuída como centralizada. E se a gente está nesse período de 120 dias, e se temos emendas, a gente precisa fazer uma movimentação política. E essa movimentação política, ela é muito importante, ela depende das pessoas que estão aqui hoje. Então, nós precisamos falar com os deputados e senadores que a gente tem acesso, entender o que está sendo proposto e explicar e pedir o apoio para que a gente tenha um desfecho favorável, né, na votação dessa MP dentro do Congresso. Então, falo isso porque muitas vezes a gente fica esperando, né, para ver o que vai acontecer. E, com certeza, hoje as pessoas que estão aqui, elas já são pessoas diferenciadas por estarem aqui, usando o seu tempo para se desenvolver, para aprender, para saber para que caminho o mercado está seguindo. Então, mais uma vez, a importância da gente estar mobilizando politicamente para que a gente tenha um bom resultado dessa medida provisória. Até porque, dentro das mudanças que já foram faladas hoje de manhã pela Liciane, então também não vou repetir tudo, mas tem coisas importantes que podem impactar na geração distribuída, como, por exemplo, a tarifa binômia, né? E que talvez interfiram, inclusive, em projetos que a gente já tem operando em GD1, onde a gente vai ter uma mudança na forma de análise, a forma de apuração e a forma de cobrança, tanto da demanda como da energia. E isso não quer dizer que a gente vai ter a perda do direito adquirido, mas a mudança do entendimento do que é o direito adquirido e o que está dentro da 14.300 e o que não está dentro da 14.300. Então, dito isso, a gente precisa, sim, ler a medida provisória, ler as emendas que estão em votação e participar desse processo. Então, a minha fala ela vai trazer muito sobre isso, assim, sobre a importância do nosso setor se manifestar. Então, a gente vai ter aí a possibilidade de criação de modalidades tarifárias, né, tanto as tarifas horárias, com preços diferentes por horário, como a parte pré-paga, que pode vir a acontecer, não necessariamente vai acontecer. A tarifa binômia, que já é um assunto antigo dentro do setor, ela quase aconteceu no passado, né, e agora parece que está muito próxima de realmente vir. Tarifas diferenciadas por região e também por critérios técnicos, né, importante isso também. E aí a gente tem um ponto também que interfere na nossa vida, que é o benefício para baixa renda. E o benefício para baixa renda, ele atende aí basicamente 50% da população. Então, são números bem representativos, né? E isso traz o quê? Isenção para quem tem uma renda entre meio salário e um salário mínimo, de isenção de acesso 120 kWh mês. Consumidores da subclasse residencial baixa renda, 80 kWh mês. E famílias indígenas e quilomboias, até 80 kWh mês. Isso, na prática, quer dizer o quê, né? Se esse consumidor tiver um consumo, por exemplo, de 90, ele tem isenção de 80, ele vai pagar 10. Então, realmente, isso sim vai ter um impacto significativo, porque vai ter uma grande quantidade de unidades consumidoras isentas, e isso precisa ser pago, né? Essa isenção ela precisa ser paga. Então, dentro dessa medida provisória, já vem como que vai ser feito o pagamento e quem paga essa conta e de que maneira. Então, vai ter uma mudança significativa nos modelos de cobrança, também para consumidores, não só que estão hoje na geração distribuída ou que não fazem parte do sistema de compensação, mas também para consumidores que estão no mercado livre e para modelos como autoprodução de energia. Dentro da 14.300, tem um artigo que vem dentro da medida provisória também como uma possibilidade de alteração, né? E que é o artigo 8º da Lei 14.300, que ele passa a vigorar com alterações com relação à CDE. Então, a gente precisa entender ainda os impactos disso e saber efetivamente o que vai ser aprovado no Congresso. Mas o fato é que a medida provisória ela entra em vigor imediatamente. Então, mesmo que aconteça alguma mudança aí na frente, esse período de agora ele já vai estar valendo. Então, a gente já tem
aí a isenção acontecendo muito em breve. Então, né, dito isso e fazendo uma introdução sobre a MP, né, vou reforçar aqui mais uma vez os nossos eventos do ano e vou chamar os nossos painelistas que vão fazer aqui uma excelente apresentação. E nós vamos começar, então, com Jonas dos Santos, Head de Vendas de Energia Solar Distribuída, da WEG Solar, e falar um pouco sobre a integração da energia solar na modernização da rede. Por favor. Obrigado, Mara. Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta a Curitiba. Eu que, durante 18 anos, morei no interior do Paraná, só não lembrava que aqui fazia tanto frio. Não vim preparado para esse frio todo, não. Mas vamos lá. Vamos falar aí sobre a integração, né, da solar na modernização da rede. Antes disso, vou passar aqui uns dados sobre quem é a WEG, né, de que forma que a WEG atua no mercado brasileiro. A WEG é uma empresa genuinamente brasileira que se tornou global. Possui 64 parques fabris em 17 países no mundo. Distribui equipamentos para mais de 120 países. Possui a maior planta industrial de motores elétricos de baixa tensão do mundo, com 1 milhão de metros quadrados construídos aqui em Jaraguá do Sul, cidade próxima aqui de Curitiba. Teve uma receita de 38 bilhões no ano de 2024, um valor de mercado aí de 221 bilhões, o que coloca ela entre as 5 maiores empresas do país. Possui mais de 45 mil colaboradores, destes mais de 4.700 são engenheiros, e produz aí por dia mais de 76 mil motores. Então, é uma empresa brasileira de mais de 63 anos de mercado, que possui um vasto portfólio e também atua aí desde 2012 no mercado fotovoltaico. Trazendo agora um pouco mais para o nosso mundo de solar, aqui nós temos uma curva de adoção de tecnologia por consumidores. Então, nós temos aí a parte solar muito consolidada, né? Hoje já é uma realidade para a maioria dos consumidores, não há mais o que se justificar para não colocar um sistema fotovoltaico. Junto com os sistemas fotovoltaicos, também está caminhando para esse atual cenário também a questão da mobilidade elétrica. A gente vê cada vez mais veículos elétricos na nossa frota. Ontem mesmo recebi a notícia que chegou no porto de Itajaí um navio carregado de veículos elétricos, né? Então, isso demonstra o quanto esse mercado vem evoluindo. E falando em carro elétrico, automaticamente você vai ter mais demanda de energia. Então, é um mercado que também tem correlação com o solar. Junto com isso, também temos a questão das baterias, né? As baterias que no mercado externo já são uma realidade, né? Os outros países, como Estados Unidos, a Europa em geral, já passaram por algum momento em que nós estamos passando agora, que é essa questão da grande quantidade de injeção de energia solar injetada na rede. E a bateria ela veio com uma, digamos assim, uma ajuda para a gente administrar essa questão da energia injetada. Isso aqui é um gráfico que mostra o histórico ao longo dos anos da injeção de energia solar na Califórnia, onde com o passar dos anos, o aumento da instalação de sistemas fotovoltaicos, formou-se a famosa duck curve, né, que é nos períodos de maior geração, é o período onde a gente tem a maior número a maior potência de energia injetada na rede. Com isso, veio então as baterias para que pudessem fazer essa administração da gestão da energia injetada na rede nesse período de horário. Também temos outros cases que a WEG também veio atuando na África do Sul, por uma questão de controle de demanda, por deficiência de rede. A África, lá no país da África, existe um desligamento da energia programada, né? Você chega no país, você recebe orientação para baixar um aplicativo para saber, na região onde você vai ficar, quais os horários onde vai faltar energia para que você se prepare para aquele momento. Então, para resolver esse problema, a WEG vem atuando forte na África do Sul com sistemas híbridos, e nesse período onde existe essa desconexão da rede, o sistema híbrido com a bateria consegue suprir, então, a demanda dessa energia. Lá usa-se muito gerador a diesel, mas a gente sabe os impactos ambientais que um gerador diesel pode causar, então o sistema híbrido é o que vem ajudando a mudar a chave na África do Sul. Falando em sistemas híbridos, na modernização da rede, a gente não tem como evitar de falar de baterias, né? Isso vai ajudar muito na modernização da nossa rede, dar independência
de energia para os nossos clientes, para a indústria, para o comércio. Pensando nisso, a WEG tem soluções, né, cases já em andamento de conversores, sejam eles com atuação off-grid, para evitar, né, a necessidade de um parecer da concessionária, sistemas híbridos. Existem também as modalidades de sistemas com interação com geradora diesel. Então, essa solução é o que a gente vem buscando trazer de tecnologia para que o cliente, dadas as dificuldades que o mercado vem impondo, a gente tenha alternativas para os clientes, né? A B-Solar vem fazendo um trabalho brilhante no que diz respeito a defender os interesses do setor. Sabemos que já tivemos, em outros momentos, né, uma competitividade melhor. Hoje existem algumas regulamentações que tiram um pouco o fôlego do setor, mas existem ainda alternativas e caminhos para que a gente, mediante o que o mercado vem se propondo, a gente ter como alternativa e solução para os clientes. Para o futuro de solar, a gente não vê algo diferente a não ser a questão das baterias, e isso em larga escala também, né? A gente tem aqui a questão dos BESS, que vai trazer para o consumidor, seja ele do comércio ou da indústria, uma eficiência operacional, né, diretamente de energia com fontes renováveis. A questão da mobilidade elétrica, que também vai demandar muita energia, então é a necessidade desse armazenamento para ter a independência de uma concessionária, para não ficar na mão da concessionária e nas suas regulamentações. Trazendo alguns cases de eficiência operacional, de modernização da rede, a gente já tem rodando alguns cases na indústria, né? Trouxemos aqui um caso de um projeto que a gente vendeu para a Nissin, ali em Biúma, São Paulo, do segmento da indústria, uma aplicação para backup, uma indústria do segmento de alimentício. Então, isso favoreceu o payback do projeto, né? Um processo que não pode ter interrupção do início ao fim, né? Uma vez que eles estão produzindo o alimento, eles não podem parar a máquina em caso de falta de energia. Então, aqui nós utilizamos um sistema BESS bidirecional, sem interrupção, né, que é o ideal para as cargas críticas. Então, essas máquinas onde a produção do alimento em si ele não para em função de uma queda de energia. Isso foi o que favoreceu o projeto, mas existem outras aplicações com retornos também próximos aí desse payback que a gente conseguiu nesse projeto da Nissin. Também temos um case na Klabin, aqui no Paraná, né? Lá a gente aplicou mais por questões de backup mesmo e pela pegada da ESG, né, a descarbonização. Então, a gente conseguiu viabilizar um projeto de BESS lá, bem interessante, de 2 megas. Então, o BESS ele vem justamente nessa modernização da rede, é o que a gente chama aí de um canivete suíço, né? Tem várias aplicações, deslocamento de energia, de hora ponta, redução de intermitência, tem vários sistemas, várias aplicações, micro-redes, sistemas híbridos, infraestrutura para mobilidade elétrica. Ele tem uma infinidade de aplicações que, inevitavelmente, vai ser um caminho que o mercado, né, juntamente com a solar, vai seguir em direção às baterias, né? Aqui a gente vê a questão do deslocamento de ponta, né? Sabe que horário ponta, hora ponta e fora ponta tem uma diferença considerável, ajuda nessa questão da viabilidade do armazenamento de energia. Então, você dá a possibilidade do seu cliente de fazer melhor o uso da demanda contratada, né, através desse deslocamento do uso de energia. Também, falando em modernização da rede, a questão dos sistemas de microgrid, né, que são redes de diversas fontes, seja elas de rede pública, de energia solar, de diesel, são sistemas isolados que podem ser efetivamente montados através de um sistema de baterias e com um sistema de escada para controlar essa questão da planta, né? Então, com o público-alvo, clientes com limite de demanda contratada, clientes situados em regiões isoladas, clientes com alto consumo de energia em hora ponta e clientes que necessitam de confiabilidade de entrega de energia. Então, existem diversas aplicações aí para esses sistemas microgrid. Aqui um case de microgrid, né, um hotel, onde foi possível também a implantação disso através de uma bateria. Nós colocamos um sistema fotovoltaico num carport e aí possibilitou assim ao hotel ter um sistema ininterrupto de energia independente da rede. Isso dá a autonomia que o
que o cliente precisa. Então, a indústria, o comércio, existe, e a rede hoteleira em geral, né, existe uma infinidade de oportunidades para a aplicação dos sistemas híbridos, sistemas de baterias, para essa autonomia. Isso um pouco mais à frente, né, existe também uma tendência no mercado externo das famosas VPP, né, são as Virtual Power Plants, que são sistemas inteligentes de geração, de manutenção e geração desses recursos de diversas fontes, né? Então, muito utilizado lá fora pelas distribuidoras e transmissoras de energia, para ter um controle da qualidade de energia, para saber a hora certa de você usar a energia da bateria, a hora certa de injetar, a hora certa de você consumir da rede, fazer essas trocas de diversas fontes de energia. Então, para ficar dentro do meu tempo, para não comprometer o painel, eu vou terminar por aqui, já é a parte final mesmo da apresentação. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem de um dos fundadores da WEG, que eu acredito muito no que está sendo feito aqui pela B Solar, reunindo profissionais da área, que é quando faltam máquinas, você pode comprá-las. Se não tem dinheiro, você pode tomar emprestado. Mas homens você não pode comprar nem pedir emprestados. E homens motivados por uma ideia são a base do êxito, que é justamente o que a gente vem fazer aqui, né? Motivados por uma ideia, por um mercado melhor, por um mercado mais saudável, para que todos tenham poder de competitividade entre nós e que não venham fatores externos que podem comprometer o segmento do setor, a continuidade do setor. Muito obrigado. Obrigado, Jonas. Com certeza a WEG é uma empresa de referência, né, no Brasil e no mundo, não só em solar, é uma das empresas mais valiosas aí no valor de mercado do Brasil, né? Um orgulho para os brasileiros. Exato, um orgulho nacional. Obrigado. Agora a gente vai escutar aqui o Genival Peixoto, executivo comercial da Solar Group, para falar um pouquinho aí do cenário de mudanças com a geração própria, pode ser um bom investimento. Fique à vontade. Boa tarde. Para cima e para baixo. Boa tarde, pessoal. Tarde gostosa, maravilhosa, com friozinho lá fora, né? Muito gostoso ficar aqui dentro, né? Acho que é muito bacana aqui dar uma confraternizada aqui com vocês pelo seguinte. O menino acabou de falar de uma coisa muito bacana aqui, que é o momento da gente estar revendo, né? Da gente estar observando esse mercado que está numa crescente mudança, né? E que a gente precisa estar com pensamento positivo nesse mercado. É o nosso mercado, é o nosso ganha-pão, é da onde a gente tira, né, o nosso dinheiro, o nosso leitinho das crianças, né? Então, assim, nós vamos falar aqui de um cenário de mudança, de geração própria de energia, como investimento. Se é um investimento bom, se continua sendo um investimento bom. Me apresentando mais um pouquinho aqui, eu estou desde 2016 nesse mercado de energia solar, né? Comecei por algumas empresas aqui, tem parceiros aqui que trabalhamos juntos aqui, de empresas concorrentes, e se encontramos ali fora. Foi muito bacana ali, rever amigos ali, rever rostos conhecidos, né, que trabalhamos junto, e que estamos trilhando aí, desde 2016, esse mercado que é uma crescente, né, que tem feito essas salas estar cheias de pessoas buscando essas informações, buscando atualização, e buscando estar vendo as novidades, como a WEG sempre está trazendo aqui, né. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de uma coisa que é o dia a dia nosso, né? Que estando num cenário de mudança, se a geração própria serve como um bom investimento. Hoje, o bom investimento, se tratando de energia própria, passou a ser imprescindível, né? Para que você tenha uma situação financeira confiável, né? Que você possa ter uma previsibilidade, né? Previsibilidade de gastos, tanto residencial como empresarial. Você precisa saber quanto você vai gastar, se a tua empresa está tendo economia, né? Se a tua empresa está ganhando com esse tipo de investimento ou não, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho do que altera um pouquinho essa percepção aí de investimento. Alguns fatores que mudam, né, no setor: custo, clima, comportamento, tarifas altas. As tarifas altas cada um corre como pode, né? Então, o que acontece? Hoje a pessoa calcula ali, vale a pena eu fazer investimento? Vale a pena você fazer investimento, porque as tarifas estão cada vez mais mudando, né, de figura.
Essa semana passada, agora, o próprio presidente da ANEEL já deu mais uma mensagem que a bandeira tarifária já vai para a vermelha de volta, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas quem paga essa energia, o empresário que paga essa energia, eu não digo tanto da residência, porque a residência ainda é um custo um pouco baixo, né? E um payback mais demorado. Mas quando você fala de empresários que estão aí gastando energias aí altas aí para manter suas empresas, da indústria, do agronegócio, então isso tem que ser levado muito em consideração. São tarifas altas, o clima extremo, e o consumidor hoje, ele é um consumidor mais inteligente. Ele já entendeu a necessidade de ter essa energia. E o mercado, ele tem nessa crescente a seguinte opinião. O chinês, hoje, o que ele vem trazer para nós? Ele vem trazer essa segurança aí de crescimento do nosso setor, porque ele barateou o inversor, ele barateou o módulo, ele barateou as baterias. E não estamos nem entrando aí na situação de instalações aí de off-grid, né? Nós estamos falando ainda de on-grid. A hora que entrar esse setor realmente aí, que nós ficarmos independentes aí das distribuidoras, aí vai ser um mercado muito bacana, vai ser muito bacana surfar essa onda aí, né? As distribuidoras não querem, eles são lobistas, eles não querem que a gente se desgarre deles de uma forma nenhuma. Muitos instaladores aqui, muitos integradores aqui sabem disso, as dificuldades que está tendo em Minas Gerais, que está tendo em Rio Grande do Sul agora também, com a conversão de fluxo, né? As operadoras não querem que isso aconteça, mas a gente pode ver que a redução de custo, a estabilidade financeira e a previsibilidade de gastos não tem como voltar atrás. As pessoas vão cada vez mais instalar energia, né? Vão fazer a instalação nas suas residências, nas suas empresas, as suas usinas próprias, porque é um investimento seguro, um investimento eficaz, retorno financeiro estratégico, né? Você tem uma segurança financeira, você sabe prever o que você vai gastar todo mês. E com essas bandeiras aí, amarela e vermelha, você nunca sabe. Um mês você gasta, sei lá, chutar aí 5 mil, outro mês vai para 10 mil. E aí como você controla isso? Com a sua instalação, não, você já tem uma previsibilidade do que você vai gastar mês a mês. Você tem um conforto financeiro, você sabe que você pode fugir dessas tarifas, né, que o mercado impõe, e está com um risco mínimo hoje, porque atrai investidores, facilita financiamentos. Você está participando como empresário da ESG, né? Responsável, você tem uma atuação, né, de frente com o mercado que busca essa responsabilidade social hoje das empresas, né? Então, assim, o meu painel é muito para falar se isso ainda é interessante, se vale a pena hoje você ter a própria estrutura, se você pode fazer um investimento próprio. E eu digo que sim, e acredito que vocês pensem da mesma forma, analisam da mesma forma, porque hoje, se você for analisar, o Sol não vai cobrar de ninguém tarifa. Quem cobra a tarifa da gente é a distribuidora. Quem cobra a tarifa da gente é o governo, que taxa com impostos, que dificulta. Se você olhar aí o painel, o payback aí de um projeto, dependendo do projeto, é de 3 a 5 anos. Então, assim, você vai ficar ali por 25 anos surfando numa onda que o Sol vai trazer para você aquela lucratividade, aquele retorno financeiro, aquele investimento. Então, assim, nosso mercado, pessoal, só tende a crescer. Esse ano, a Absolar colocou uma observação lá que só nesses primeiros 3 meses do ano, nós tivemos um crescimento aí de 12,5 gigawatts de potência instalada, nos primeiros meses. E o crescimento para esse ano, se não me falha a memória aqui, parece que é de 25% de crescimento no nosso setor. Caramba, nós estamos surfando numa onda que só tem a crescer. A BYD é uma das empresas, né, chinesas que está despejando o carro elétrico no Brasil. As pessoas vão precisar de tomadas em casa, vão precisar de consumo maior de energia. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar com esse painel é a seguinte, uma reflexão, uma autonomia que você tenha para investir na geração própria, né, para garantir a independência energética. Visão estratégica, mais economia e planejamento sustentável, estabilidade, né, redução de custos, promoção de oscilação de mercado. Então, o que vai acontecer? Você vai fugir desses aumentos, você vai fugir dessas bandeiras, você vai ter um sistema ali onde você pode controlar o seu gasto e ficar independente desse mercado que só quer taxar, só quer cobrar e só quer colocar bandeiras maiores para você. O nosso cliente final precisa ouvir isso da gente.
Acredito que vocês estão aqui hoje para entender o que vem de novo nesse mercado, o que vale a pena apostar, se nós estamos surfando numa onda boa, e não teve momento melhor para o solar igual esse ano. Com essa previsão de crescimento de 25% no ano, qual setor do Brasil hoje que tem um crescimento desse? Vamos analisar, né? Então, assim, por mais que venham as dificuldades, por mais que tenham intempéries aí, esse ainda é o setor que vai crescer muito, que vai trazer muitos empregos, que vai gerar muitos salários, muitas comissões, e espero ver vocês aí em todos os eventos aí para acompanhar esse crescimento junto com a gente aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Genival. Com certeza o mercado ele passa por constantes transformações e a gente acaba transformando os nossos negócios, né, transformando a nossa forma de trabalhar e se adaptando aos novos modelos. Então, quem está aí há mais tempo no mercado sabe disso, né? A gente precisa ser extremamente adaptável a novos cenários, porque toda hora é uma mudança surpreendente. E, com certeza, a entrada das baterias, e também já se falou bastante sobre isso hoje de manhã, é um caminho sem volta, né? E a gente precisa estar atento a isso. Com a queda de preços, com a viabilidade de novos modelos de negócios, é uma oportunidade para a qual a gente não pode fechar os olhos, né? Isso é um ponto bem importante. Agora a gente vai escutar, então, um pouco do Paulo Renato, da Datlas, e vai falar sobre base de dados e automação, o desafio de gerenciar sistemas elétricos cada vez mais complexos. Olá, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Tranquilo? Bem, a conversa que a gente vai apresentar hoje um pouco, né, tem essa temática de base de dados e automação e o desafio, né, que é gerenciar esses sistemas cada vez mais complexos, né, tanto do lado da distribuição quanto da transmissão de energia. E aí a gente vai dar uma olhada em 2 cases em que a gente coloca esses pontos. São 2 complexidades que a gente vive hoje no setor, né? Eu até vou pedir um pouco de licença, porque a gente vai sair da área de distribuição e migrar um pouco para a transmissão de energia elétrica aqui nessa conversa, né? Mas só relembrando um pouco do sistema de potência, né? Então, tudo que a gente consome de energia elétrica hoje está sendo gerada exatamente agora. Não importa se ela vem de solar, de eólica, de PES, de hídrica, de nuclear, né? Ela está gerando e sendo gerada agora. Num sistema um pouco antigo, a gente tinha transmissão, geração, distribuição e o consumidor, né? Num sistema atual que a gente vive, tem a figura da geração distribuída ali do lado, né? E por que é tão complexo fazer a gestão de um sistema de potência desse tamanho aqui? A gente está acostumado a ver o mapa do Brasil. Ele é maravilhoso, bonito, gigante, né? Mas às vezes a gente pode perder um pouco da noção do tamanho, que é o desafio que a gente faz aqui hoje, né? Que é levar energia para mais de 200 milhões de brasileiros. Se a gente coloca o mapa do Brasil em cima da Europa, a gente vê que o nosso sistema interligado nacional vai do norte de Portugal até a capital da Polônia, lá em cima na direita, e de Londres até o sul da Líbia, né? É o mesmo sistema. Então, quando a gente vê os exemplos de outros países, né, é super interessante reconhecer e estudar o que os outros países fazem, mas aqui no Brasil, né, é muito complexo porque o tamanho do sistema é enorme. E a imagem que a gente tinha antes é uma imagem bonita, né, do sistema, né? Quando a gente parte para a operação, a gente tem uma imagem e um painel nessa configuração, né? Então, é extremamente difícil operar tudo isso. E quem participa, né, somos nós, consumidores, são geração distribuída, geração, transmissão, comercialização, né, os agentes públicos também, né, os fabricantes de equipamentos, que é um ponto que a gente vai dar uma olhada agora, né, e todo mundo participa desse sistema que é muito grande. E ele é complexo porque ele é grande, né, é uma reflexão que a gente faz inicialmente. E, teoricamente, não, né, ele é complexo porque ele funciona de um jeito diferente do que outros mercados. Em um primeiro case, né, a velocidade de desenvolvimento de novos negócios mudou.
Antes a gente tinha uma velocidade de desenvolvimento, principalmente da geração, muito mais espaçada, né? Demorava-se muito tempo para colocar em operação um grande parque gerador, e hoje, entre 2 e 3 anos, a gente coloca uma grande usina renovável na tomada. Então, essa velocidade que a gente crescia antes, ela mudou muito, né? Porque hoje se faz negócios e novos negócios em um formato diferente, mais dinâmico e muito mais rápido, né? E muito mais eficiente. E isso não só do ponto de vista de geração, né? Para data center também. Né? Então, quando a gente pega um data center grande, de médio, grande porte, em 2 anos, 2 anos e meio, a gente consegue colocar ele na tomada. Então, é muito mais rápido do que a gente estava acostumado anteriormente. Né? Só uma linha, né? Isso aqui meus alunos da PUC odeiam essa linha, mas um desenvolvimento de uma linha de transmissão vai passar por todas essas etapas. Né? Começa com um grupo de estudos da IPE, que emite o PET-PELP, depois passa pelo PARPEL do ONS, o Ministério de Minas e Energia reúne esses 2 documentos e emite o POT, né? Emite a emissão dos relatórios R e depois vai para o edital de leilão de transmissão. E isso leva de 7 a 9 anos até uma linha de transmissão entrar em operação. Né? Do ponto de vista que a geração e os grandes consumos são feitos muito mais rápidos. Então, existe hoje um descolamento entre o planejado e a demanda de mercado, e essa é a primeira complexidade que a gente coloca, né, em como que o setor resolve esse tipo de problema. Né? Porque a gente tem o dilema do planejador, né, então, se o governo e as entidades, né, planejam um sistema, né, de elevada ou baixa inserção de mercado, e o mercado responde com algo oposto, ou a gente tem um problema de suprimento, ou a gente tem um problema de infraestrutura, que é algo que a gente passa hoje. Né? Então, isso é extremamente complexo de resolver, a gente não tem resposta disso, né? Mas a resposta passa muito pelo que o Sawaia comentou no começo, de diálogo entre governo e empresas que fazem a expansão da geração no país. E aí, como segundo case, né, a gente traz os colapsos de rede e o mundo simulado com o mundo real, né, focando na base de dados que a gente vai comentar um pouco aqui. E o que é importante num sistema de potência para que a gente meça, né, e quantifique e verifique a saúde desse sistema de potência? Né, para um corredor, por exemplo, é importante o pace dele, né, ele marca quantos minutos por quilômetro ele está correndo. Né, para um tenista é importante a porcentagem de saques no primeiro serviço, se ele faz isso muito bem, provavelmente ele é um bom jogador, né? Para os sistemas de potência, a gente tem que monitorar a frequência e tensão. Né? E aí, essa variável, né, é algo que entra na base de dados para que a gente monitore o setor e desenvolva automação. Né? Mas aqui só trazendo um gráfico de pessoas impactadas por apagões nos últimos anos, né? O histórico de apagões no mundo, né? A gente viu que, tirando um exemplo, né, que em 2012 aconteceu uma série de apagões na Índia, que impactaram 620 milhões de pessoas, nos nossos 5 últimos anos ali, a gente tem sido afetado, o mundo como um todo, severamente por apagões. Né? Cada vez está ficando mais difícil operar esses sistemas elétricos. Né? E aí, só umas imagens do apagão no Brasil, que todo mundo viveu aqui, né, em agosto do 23, 99% do norte foi apagado, 61% do nordeste, 370 linhas e quase 400 trafos saíram da tomada naquele dia, né? Aqui só um estadual ali vindo da apresentação do ONS, né? No Chile teve um apagão no começo desse ano que desligou 91% do país, né? 18 milhões de pessoas afetadas, o Chile tem 19 milhões e um pouquinho, né? Por ausência de dados no SCADA da LT que caiu, né, durante a operação do SIM, é uma LT bem pequenininha ali dentro do SIM do Chile, e o apagão da Espanha, né, de 28 de abril, que também deixou Portugal quase que inteiro apagado, né, e um professor lá da Politécnica de Madrid, né, ele fez um documento técnico em que comenta que os dados de tensão e frequência ainda não estão muito claros lá para o sistema elétrico, tanto português quanto espanhol e francês. Né. Então, teve local na Espanha lá que demorou mais de 6 a 12 horas para voltar a energia. Né. E o que o Brasil traz desse histórico todo? Né? É o mundo real versus o mundo simulado. É algo que, né, é extremamente complexo que seja executado, até fica um grande elogio para a AB Solar, porque
ele tem puxado esse assunto de manipulação de dados para equiparar o mundo virtual com o mundo real através da atualização de arquivos de equipamentos, né? Esse aqui é o comportamento de tensão lá em ASU 3, que o ONS replicou na base dele o evento que aconteceu no apagão. E ele esperava que ocorresse essa linha em azul aqui, né? Ele replicou a ocorrência ali, que ocorreu na linha de Fortaleza Quixadá, né? E ele esperava que o sistema se comportasse nessa linha azul. E, na verdade, o sistema se comportou nessa linha vermelha, totalmente fora e descolado do mundo virtual que ele antigamente tinha previsto ali, né? Então, esse é um gráfico de tensão na subestação ASU 3. Aqui é um gráfico de potência reativa de uma usina eólica, né? O ONS esperava que fosse acontecer essa linha em azul, e o que aconteceu foi a linha em vermelho. E, igualmente também para as solares fotovoltaicas, né? O ONS esperava que fosse acontecer, né? Que o parque fosse responder à contingência da linha ali e que fosse operar de uma maneira constante, né? E, na verdade, o parque desligou, né? E aí tem a série de 13 eventos que derrubou o país e a gente passou lá em 2023. E aí o que fica de lição, né? O ONS próprio comenta, né, que ele replicou essa perturbação nos programas dele e não conseguiu replicar o que realmente ocorreu no apagão, né? E que os modelos dinâmicos, né, precisam representar exatamente o que acontece com os equipamentos no mundo real. Então, hoje a AB Solar faz um papel extremamente necessário de atualização de arquivos, né, que esses fabricantes enviem para o ONS esses arquivos que correspondam ao mundo real, né? Mas, no final do dia, a gente continua exposto, né? A gente continua exposto porque isso está em andamento. Até o final do mês que vem é a data limite para que os fabricantes encaminhem os modelos dinâmicos para o ONS e ele valide, né? Para que aí sim a gente possa começar a falar de atualização tecnológica de modelo, né? Então, em desenvolvimento de software, a gente tem uma frase que é garbage in, garbage out, né? Se você entra com algo ruim na sua base, você vai ter um resultado ruim, né? Então, é extremamente essencial que os fabricantes atualizem os modelos dinâmicos e encaminhem para o ONS até o final do mês que vem, né? Aí sim a gente vai poder colocar evolução para modelos de IA, despacho comparado com preço, possível redução de curtailment. Então, quando o modelo virtual corresponder ao modelo real do que está acontecendo, o operador pode operar o sistema com mais segurança, né? E com mais segurança ele pode até, possivelmente, aumentar os patamares de fluxos de Nordeste Exportador, o FNES, o FJUST, né? Enfim. Então, isso também auxilia a redução de curtailment que esses grandes geradores estão passando. E aí, aqui foi uma atualização, né? Somente um fabricante teve os arquivos validados pelo ONS, né? Outras automações que a gente tem feito, né? A automação de cálculos de fluxo de potência para carga e geração, que é um algoritmo que a gente conseguiu desenvolver nas últimas semanas, um PDI nosso ao longo dos meses, né? E aí, todas as imagens e dados que eu coloquei, vocês têm a referência, né? Eu só queria fazer um agradecimento em especial à Celina e ao pessoal da AB Solar em específico, a Datlas, a OnFlow, e em duas pessoas específicas que fizeram parte da minha formação, né? Tanto o Jair, por parte da UTFPR, né, que representa a Federal Tecnológica do Paraná, e ao Ricardo Vidnik, que toca a Câmara Técnica, que é um grupo de estudos do Instituto de Engenharia do Paraná, que inclusive vai ter reunião hoje e está todo mundo convidado. Obrigado e fico aberto para perguntas. Obrigada, Paulo Renato. Operar o sistema não é simples, né? Ainda mais com tantas mudanças acontecendo e tantos sistemas novos sendo conectados na rede, e tudo isso precisa ser mapeado e implementado, né? Então, bastante desafiador. Agora a gente vai escutar, então, Urias. É Urias? Ah, acertei. Urias vai falar um pouco sobre a modernização, né, do sistema elétrico brasileiro, sócio da UMN Advogados. Bom, pessoal, estão me ouvindo bem? Primeiramente, boa tarde, parabenizar a iniciativa da AB Solar, eu acho que é muito importante. Fugir um pouco do centro de São Paulo e
Rio de Janeiro e fazer em outros locais, eu acho extremamente positivo esse deslocamento. Eu acho que tem algumas questões aqui que a gente precisa levar em consideração e a gente quis trazer para vocês, que é um pouquinho do paralelo do que a medida provisória traz para o mercado e que pode impactar, de certa forma, a geração distribuída. Então, conforme muito bem já foi discutido no começo dos painéis, a questão tarifária, essa questão de definição de modalidade tarifária, transferir esse poder para a agência reguladora pode trazer um impacto, e também a questão da CDE. Hoje existe o rateio, né, do montante que vai ali alocado para a CDE, ele é feito só no ambiente regulado, e a proposta é que impacte todos os consumidores. Urias, de que medida isso pode me impactar? Você pode ter uma discussão se essa alocação ela é devida ou não, uma discussão de subsídios cruzados. Então é muito importante que a gente fique com esse assunto no radar. Entenda e acompanhem qual vai ser a movimentação e qual vai ser o desdobramento no Congresso Nacional, e se de fato essa medida provisória ela vai ser aprovada. Mas não só isso é importante a gente considerar, a gente precisa levar em consideração outros pontos importantes. E aí eu prometo que eu vou ser muito sucinto, até porque a grande maioria aqui está focada na geração distribuída. Então a gente tem 4 pontos essenciais da medida provisória. A gente define 4 pontos essenciais. A abertura de mercado, o fim do desconto na tarifa do fio, a alteração das regras aplicáveis à autoprodução e a reformulação da tarifa social e de algumas questões referentes a encargos. O que a gente precisa pensar como geração distribuída? E esse é um primeiro ponto. Eu tenho uma abertura integral do mercado de energia. Então, veja, hoje eu, consumidor residencial, eu só posso fazer aquisição no ambiente de contratação regulada. Daqui a alguns anos, né, a partir de dezembro de 2027, eu vou poder fazer aquisição de energia diretamente com quem produz, com uma comercializadora. Então, eu vou poder estar no mercado livre. Então, a primeira reflexão aqui é de que forma e de que medida essa operação pode me impactar. Essa operação ela pode impactar o meu produto de geração distribuída. Então, é muito importante que se faça essa avaliação. E aqui um dado importante. A gente tem uma vedação de pegar uma usina do mercado livre e ir para o mercado regulado. Mas nós não temos uma vedação na regulação de pegar uma usina do mercado regulado e ir para o mercado livre. Então, esse é um dado importante para a gente entender qual é o impacto que essa abertura vai trazer para a geração distribuída e a que medida eu posso mitigar esses impactos. Aqui um ponto muito relevante, eu vou tentar ser muito sucinto. O que a medida provisória faz? A medida provisória, ela tira um direito do gerador de comercializar energia elétrica e ter desconto, tanto na tarifa do fio para o gerador e para o consumidor. Então, veja, com a medida provisória, somente o gerador vai fazer jus a esse desconto. Ele tira um direito que estava previsto para o consumidor. Urias, de que medida isso pode ser importante para a geração distribuída? A gente acabou de discutir um pouquinho mais cedo sobre a questão tarifária. Então, é importante esse alerta, né? A Absolar está atuando firmemente com propostas de emendas que foram levantadas para tentar afastar esse impacto, porque, do ponto de vista jurídico, não faz sentido, mas é importante a gente entender que isso pode também acontecer na geração distribuída. Então, a gente precisa ficar alerta, e como muito bem foi colocado aqui, a gente precisa adotar todas as medidas necessárias para evitar um cenário que traga um ônus, um impacto relevante para a nossa operação. Na autoprodução, nós tivemos uma alteração de algumas regras, né? Para as usinas existentes, para a equiparação de autoprodutor. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma redução dos benefícios tarifários, né? A gente aumenta a régua para diminuir o impacto dos benefícios tarifários. Qual é o cuidado que eu, tendo uma operação de geração distribuída, tenho que tomar? E até pela experiência do que o TCU já colocou e já cobrou a ANEEL. Então, assim, a gente precisa que a operação ela fique blindada de tal forma para afastar cada vez mais uma possibilidade de enquadrar como uma comercialização de energia elétrica. Porque se o governo está endurecendo para a autoprodução, em algum determinado momento, ele vai olhar também para o segmento de GD. Então, a gente precisa desse cuidado. Precisa ser um alerta para a nossa operação.
Hoje, a grande problemática que a gente tem, e aí pensando no futuro, né, entrando um pouquinho, o que eu preciso fazer olhando para o futuro? O que a gente precisa ter de evolução? Tem 3 pontos aqui muito importantes. O armazenamento, ele precisa ser regulamentado, a gente não tem uma regulamentação do armazenamento, seja para o mercado, seja para a GD ou seja para a GC, a gente não tem uma definição disso. A reforma tributária, existe uma preocupação, e mais cedo a gente estava conversando com ministros, de que forma a reforma tributária ela vai impactar na aquisição dos meus produtos, ela vai impactar na minha operação, e como eu vou tratar, qual é o tratamento que eu vou dar ali para os contratos que eu já celebrei. Hoje a gente não tem uma definição clara sobre alguns pontos. Está tudo em discussão. Recentemente, a Receita Federal abriu uma consulta pública, tá, para que fossem encaminhadas contribuições sobre a regulamentação desse assunto, da reforma tributária. Então, é muito importante, porque o que acontece? É algo que a gente sempre traz. Quando se fala de a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, eles estão muito distantes do setor elétrico. Existe uma dificuldade muito grande de compreensão e alguns de vocês aqui já devem ter enfrentado dificuldades. Então, quanto mais mastigada a gente leva a informação para eles, maior a chance de êxito que a gente tem de não ter uma regulação que não fique claro, que traga um problema para a gente. Tá? Então, esse também é um ponto de atenção que a gente tem que levar em consideração. E quando a gente traz o corte de geração aqui, que é uma discussão latente e que vem crescendo muito, né? E hoje, quando a gente olha para a GD, ela acaba sendo impactada muito mais pela discussão de inversão de fluxo, existe uma preocupação que isso também vem impactar a operação como um todo. E quando a gente fala hoje, quando a gente olha hoje o tratamento regulatório que é dado para a geração centralizada, existem basicamente 3 eventos. Razão de confiabilidade, instalações externas, meu corte de geração se deu por essa questão, e razão energética. Hoje, o tratamento dado pela agência reguladora, ela só abarca uma das situações, que é instalações internas, e existe uma franquia de horas. Então, veja, é um ponto de atenção para a nossa operação, até porque já existe posicionamento tanto do ONS e da ANEEL reconhecendo que a geração distribuída ela traz um impacto para a rede, tá? Então, a gente tem que encarar a rede como uma coisa só, não dá para encarar a distribuição separado da rede básica. Então, esse é um ponto de atenção muito importante, que a gente precisa ter, e isso foi muito bem endereçado já pela Absolar na proposta de emenda da medida provisória 1300. E aí a gente precisa entender qual que é o cenário internacional. Qual que é o cenário internacional que a gente tem sobre o tema? Se a gente observar cada um desses países, se a gente olhar Reino Unido, se a gente olhar Alemanha, se a gente olhar Espanha, China e Dinamarca, eles sempre vão tratar o corte de geração, né, essas restrições de corte de geração, como um problema da rede. Eles nunca vão alocar essa responsabilidade para o gerador. E não faz sentido você alocar. Então, o que isso quer dizer? Por que eu centralizada, hoje eu vivo um grande problema? Existe uma discussão na ANEEL por conta do evento de 15/8 que trouxe uma restrição muito mais ampla do que já era. A gente já tinha um cenário muito complexo, agora a gente está num cenário mais grave ainda. Qual que é a preocupação que eu tenho que ter como GD? Se isso, de alguma forma, vai impactar a minha operação. Então, é importante essa reflexão, esse olhar para essa problemática, ela pode sim transcender a discussão da geração centralizada e impactar a geração distribuída. Então, todas as propostas que a gente pensar, e como eu coloquei aqui, a Absolar endereçou essa questão de uma forma muito inteligente de trazer uma previsão de ressarcimento caso a geração distribuída sofra algum corte, venha sofrer no futuro algum corte, ela é muito importante. Por quê? A gente não está discutindo só uma questão de operação, a gente está discutindo uma questão de segurança da operação. Tá? Todas as discussões que nós já tivemos com equipes técnicas sobre a discussão do evento do de 15/8, como foi muito bem ponderado aqui, existe também um problema de operação. Não é só uma questão de modelos matemáticos, mas também de operação. Então, esse cuidado, essa reflexão, seja o endereçamento da questão do corte de geração, seja também o endereçamento do armazenamento. A gente precisa regulamentar o armazenamento porque ele vai ser positivo para ambos os ambientes. Essa atuação proativa junto à reforma tributária
ela acaba sendo essencial para a nossa operação, principalmente para os reflexos que a gente vai ter no futuro. E é muito importante que a gente tenha essa avaliação, por quê? Porque essas premissas, elas vão impactar diretamente no nosso negócio. Elas impactam diretamente na viabilidade econômica da nossa operação. Então, a ideia e a proposição aqui é, o que eu tenho hoje de concreto? Eu preciso de uma atenção com a minha operação da MMGD, as estruturações que eu faço, olhar o impacto que a abertura de mercado vai trazer, olhar de que forma essas propostas de modificação tarifária podem acarretar impactos na minha operação. E olhando para o futuro, dar toda a atenção necessária para a reforma da Previdência, para o armazenamento que precisa ser regulamentado, porque ele vai resolver vários problemas de rede que a gente tem hoje, e de que forma os cortes de geração hoje, que impactam a geração centralizada, elas eventualmente possam impactar a nossa operação. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Urias. Acho que a gente tem uns recados antes de continuar o bate-papo aqui. Isso mesmo, pessoal. Então, vamos às perguntas. Temos muitas perguntas. Aí vai ter é só captar com a câmera do seu celular, ou também tem aí um QR Code no seu crachá aí, na sua credencial. É só preencher o formulário. O relógio está aqui na tela. Enquanto isso, vocês podem fazer, então, as suas perguntas. Acabando o tempo para as perguntas, pessoal. Tempo quase acabando. Vou chamar novamente, então, a Mara para mediar essa sessão. Mara, por favor. Acabou o tempo, pessoal. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui, fazendo algumas perguntas e vamos seguindo aí aberto as perguntas do público. Eu queria perguntar aqui para o Urias, você acredita que a proposta da nova tarifa social de energia elétrica pode afetar a atratividade dos investimentos de micro e mini geração distribuída, principalmente para sistemas de menor porte? Sim, entendo que sim, existe esse risco, né? Do ponto de vista estrutural, financeiro, isso não está claro ainda a que medida vai impactar. Mas essa proposta ela tende a impactar sim. Existe um risco que precisa ser considerado. Existe até uma explicação feita pelo Ministério. Nós fizemos um evento no escritório no dia 21 e o Ministério explicou o porquê dessa isenção. A gente sabe que está muito mais atrelada a uma questão muito mais política do que social, mas sim, pode trazer um impacto e a gente precisa, né? É fundamental analisar do ponto de vista econômico de que forma isso pode impactar a nossa operação. E esperar também o que vem, né? Efetivamente. Exatamente. A gente tem uma surpresa, são mais de 600 emendas, né? Quantas? 600. São 600 emendas à medida provisória. Então, aqui existe um risco, claro, de jabutis, de novas propostas, talvez de aumentar essa isenção, que seria ruim para o mercado. Então, a gente tem que esperar e torcer para que se tenha algo equilibrado, né? É o esperado. Desafiador. Jonas, tem uma pergunta para ti aqui, falando da modernização da rede elétrica. Como isso pode viabilizar novos modelos de comercialização da energia solar? Olha, depois da apresentação do Paulo, aqui é um grande desafio, né? Conhecendo um pouquinho mais a questão da rede, mas eu acredito que a modernização da rede, né? A comercialização de energia através da modernização, ela passa necessariamente por algumas regulamentações, inclusive de baterias, né? Que dá autonomia para que o cliente utilize dessa energia no momento em que ele ache melhor, mas
por que não comercializar essa energia também armazenada, né? De forma, talvez, entre consumidores, entre geradores, e não apenas a comercializadora em si, né, de energia com esse poder de comercializar. Então, acredito que passa, sim, por uma regulamentação, é um desafio, mas que com redes inteligentes eu acredito que a gente consiga isso num futuro, quem sabe, para que todos possam comercializar a sua energia gerada. A questão das baterias também ela eleva um pouco o nível das propostas técnicas, né? Tem uma necessidade de ser uma proposta mais elaborada, porque tem muitos fatores além do backup ou da própria economia de energia, assim, numa conta matemática mais simples, como é feito no dia a dia, né? Na apresentação das propostas comerciais. Então, ela também gera uma necessidade de mais capacitação dos profissionais da área e de estar se aperfeiçoando. Isso é positivo. Nesse sentido, acredito que também a gente vai ter uma evolução. Vamos seguir as perguntas aqui para o Paulo Renato. Em termos de redução de custos operacionais, na sua visão, quais são os principais impactos da adoção de soluções baseadas em dados e automação em sistemas elétricos e como preveni-los? Em termos de redução de custos operacionais, na sua visão, quais são os principais impactos da adoção de soluções baseadas em dados e automação em sistemas elétricos e como preveni-los? É grande essa pergunta, né? É grande, mas a redução de custo em um sistema elétrico, ela acontece por vários vetores. Então, se em um primeiro momento repensar o modo em que a transmissão ela se expande hoje. Então, antigamente era um sistema hidrotérmico e a gente tinha que trazer toda aquela energia de longe, dos grandes centros de consumo. Então, um dos vetores, por exemplo, é aproximar o polo de geração com a carga, através de BESS, tanto para geração quanto para transmissão. Então, BESS na transmissão também auxilia o sistema e deixa o operador mais seguro. Então, quanto mais a gente aumenta a segurança do sistema, menor é o risco e a gente evita um investimento futuro também. Então, tem vários, dentro dos vetores de economia e de redução de custo em sistemas de transmissão, uma dessas pode ser esse vetor, de aproximar e não sair expandindo a rede de uma maneira arbitrária. Então, a expansão de rede custa muito dinheiro, então, eu acho que talvez esses seriam um dos vetores. O outro vetor que tanto do ponto de vista de BESS e de diversificação da matriz, então a gente vê um movimento focado em hidráulica de bombeamento também, próximos a grandes centros urbanos, principalmente no estado de São Paulo, para economizar a expansão da transmissão, então não precisar fazer uma transmissão muito longa e eu ter essa geração próxima. Eu acho que mas dentro de um grande sistema tem N outras tratativas em que a gente possa reduzir o custo. A parte de automação de informática, de software, é uma que a gente economiza recurso computacional se a gente consegue operar com menos esforço computacional. Se a gente deixa a base de dados mais pública, mais acessível e com códigos abertos, a gente tem uma pesquisa acadêmica em cima dela e aí a gente consegue operacionar melhor também com um baixo custo de software também. Então, são várias formas de baratear o sistema. Genival, no teu ponto de vista, quais são as melhores estratégias de investimento em GD hoje para maximizar a rentabilidade e ter um retorno de investimento mais rápido? Analisando junto com o mercado, o que acontece? Tudo que você vai colocar hoje de custo nesse projeto, ele está calculado já para ser pago aí num payback de 3 a 5 anos. Então, assim, o custo dos equipamentos, o barateamento dos painéis, dos módulos, dos inversores,
e cabos, incluindo também a parte que eu trabalho, que seria estruturas, né? Viabiliza muito hoje o processo para um AGD, tá? Não deixando de lado aí as legislações aí que estão vigentes, que atrapalham um pouco, mas assim, ainda é o investimento mais seguro, o investimento mais aceitável a se fazer no momento. Chegou mais uma pergunta aqui, eu acho que o Urias pode ajudar, que já falou um pouquinho do impacto aqui da medida provisória, mas agora ela é mais diretamente voltada para a geração compartilhada. A gente falou geração distribuída como um todo, e como que tu enxerga essa questão da medida provisória voltada exatamente para esse mercado da locação? Acho que, assim, quando a gente fala de geração compartilhada, eu acho que a gente tem vários pontos de atenção, não só obviamente, a medida provisória, mas como aquela discussão do TCU de uma eventual operação de comercialização. Então, eu acho que, assim, de forma estrutural, o que fica muito claro, que o governo, a agência reguladora, vem adotando um posicionamento para restringir determinadas operações. Na última terça-feira, nós fizemos uma sustentação oral na ANEEL, numa discussão de desconto, e a posição da agência reguladora falou, olha, eu estou restringindo o meu entendimento para reduzir a questão dos benefícios tarifários, para não impactar o consumidor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a postura que tanto o governo federal quanto a agência reguladora estão adotando é uma postura de restrição para reduzir os impactos tarifários aos consumidores. A medida provisória em si, eu acho que ela pode impactar com a abertura de mercado. É importante essa reflexão. Acho que aqui tem um ponto de reflexão muito importante, porque a migração para o mercado livre talvez seja um produto que vai chegar mais rápido, embora a geração distribuída ela fez um trabalho incrível no mercado, né, porque todo mundo achava que só existia a aquisição de energia direto pela distribuidora, e a geração distribuída desmistificou isso e ajudou muito, inclusive, o comercializador varejista no ambiente de contratação livre. Mas eu acho que são dois pontos aqui. Primeiro o impacto da abertura, isso pode impactar, e esse posicionamento mais restritivo que o governo federal vem adotando sobre a interpretação de alguns assuntos. Vai aumentar a competitividade, no caso, porque o consumidor vai ter opção de escolha, né? Vou migrar para o Mercado Livre, vou ter um desconto específico, vou fazer uma locação, vou ter outro desconto, e aí ele vai fazer conta. Exatamente. E pode comprometer um pouco o valor da rentabilidade desse produto. Exatamente isso. E é por isso que é importante que a gente, para quem está na geração distribuída, que olhe para o mercado, para a abertura de mercado. Não para fazer essa migração, mas para conhecer, para entender esse mercado e falar, pô, peraí, se em algum momento aqui não ficar bom, eu tenho condição de pegar minha usina, jogar para o ambiente de contratação livre, eu já tenho toda a expertise necessária do varejo, eu já trabalho ali com a questão da inadimplência e das discussões junto com esses consumidores. Então, esse é uma vantagem competitiva que a maioria das comercializadoras ainda não possuem frente à geração distribuída. O assunto da MP aqui tá aquecido, né? Vem mais uma pergunta direcionada para ti aqui. Nas reportagens referente à MP 1300, foi dito de retirar subsídios atualmente dado para geradores. Tais subsídios são específicos da geração centralizada ou aplica-se também à GD? Na proposta específica da medida provisória, né, a retirada de subsídios do gerador, ela está atrelada a uma suposta retirada dos benefícios para o consumidor, o que, na nossa visão, é uma interpretação totalmente equivocada. Tá? O que foi feito na medida 1300, ela impacta a geração centralizada, mas ela é um alerta muito importante para a gente. Por quê? Da mesma forma que eu estou eu estou alterando, eu não vou chamar de direito adquirido, mas eu vou chamar de um regime pelo qual eu obtive uma outorga e estava chancelado dentro daquela outorga que o meu desconto seria sobre a tarifa do fio da minha TUSD e da TUSD do consumidor. Isso pode acontecer na GD. Eu não estou falando que é legal, tá? Estou falando que pode acontecer. Então, acaba sendo um ponto de atenção. Não impacta nesse momento? Não, não impacta. Mas a gente não sabe quais foram as emendas que foram propostas e o que foi proposto, e sim, pode impactar aí uma eventual aprovação da medida provisória, conversão em lei pelo Congresso Nacional. Então, por isso,
Como você muito bem colocou, é importante que se tenha um mapeamento dessas medidas, e a Absolar está fazendo isso de forma muito assertiva já, e essa interação com o Congresso para entender o que está sendo impactado e de que forma vai ser impactado. É muito importante que a gente respeite os regimes jurídicos que foram definidos, né? A gente tem um término de vigência da Lei 14.120 para geração centralizada, a Lei 14.300 traz o prazo lá até 2045. Eu sempre falo que eu sou totalmente contrário a subsídios, porque impacta o mercado e não desenvolve de forma plena o mercado. Mas se ele foi concedido em algum momento, esse lapso temporal tem que ser respeitado, por uma questão de legalidade e segurança jurídica. Muito obrigada. E fica aí, mais uma vez, o convite, né, para quem é associado da Absolar participar desses grupos de discussão. E para quem ainda não é, né, se associar e fazer parte, o nosso mercado está passando por mais um processo de transição e a gente precisa fazer parte dessa história e não só assistir de bastidor, ou então depois até reclamar, né, do resultado final, que não foi aquele que a gente desejou, se a gente não está ativamente participando e fazendo a nossa parte. Então, fica aí o convite para que participem desses grupos de discussões dentro da associação, serão todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer aqui a todos os meus colegas painelistas pela excelente explanação e aí encerro aqui esse painel. Agradecemos, né, pela palestra de todos vocês. Queremos pedir também a oportunidade para que vocês possam tirar uma foto oficial de todos vocês. Vou tentar colocar meu microfone aqui novamente. Agradecer também a todos vocês que contribuíram, mandando suas questões, suas perguntas. Olha que povo alinhado, bonito. Muito bem. Muito obrigada. E agora, mais uma vez é hora de responderem a pesquisa de satisfação, pessoal, sobre esse segundo painel de hoje. E o feedback de vocês, gente, é muito, muito, muito importante para a gente. E nos ajuda também a organizar o nosso próximo evento, né? Deixando sempre muito melhor. Com mais assertividade. Então, o QR Code está aqui na tela. Olha lá, o nosso relógio está guardando. A sua opinião para a gente é muito importante, sempre lembrando. Bom, pessoal, vamos fazer o nosso último intervalo, teremos um coffee break. Mas antes, gostaria de relembrar os que ainda não fazem parte da Absolar, por favor. Pessoal, aproveitem o coffee break para se associar com isenção total da taxa de inscrição. Procurem o nosso tabletop e conversem com a Daiane. Na volta, falaremos sobre os entraves para o crescimento da geração distribuída no Brasil e como transformar os desafios em oportunidades. Retornaremos daqui a meia hora. Lembrem-se que a trilha da Absolar vai tocar, pessoal, avisando para vocês voltarem. Então, meia hora e a gente se encontrará aqui, ok?